E aí, galera que está querendo aprender SQL, que está querendo aprender a trabalhar com consulta de informação, com retorno, com relatório gráfico, com dashboard, com análise de dados. Vamos dar sequência aqui aos vídeos que eu prometi a vocês, esse processo que a gente está fazendo, desde a criação de um banco de dados até o retorno dessas informações de maneira personalizada, de maneira visual, na ferramenta Google Studio. No primeiro vídeo da série a gente criou um banco de dados no Heroku, usando a plataforma da Heroku, que é um banco de dados que está online, está disponível na internet para você acessar de qualquer local. A gente na segunda aula a gente tinha feito a conexão desse banco de dados com o MySQL Workbench, tá? Essa conexão ela vai poder ser feita por qualquer aplicação. É a mesma conexão que a gente vai fazer no final com o Google Studio para retornar. Como esse banco que a gente criou é um banco que ele fica disponível na rede, qualquer ferramenta de conexão com o banco de dados MySQL vai reconhecer esse banco. A gente está utilizando aqui a ferramenta MySQL Workbench, que é a ferramenta mais simples, eu creio, de trabalhar com MySQL. Eu já mostrei como fazer essa conexão com a base de dados da Heroku e a gente já alimentou essa base de dados com algumas tabelas e algumas informações na última aula. Se vocês estão acompanhando, vocês já criaram aí também a tabela de cidade, a tabela de paciente e a tabela de profissão. A gente está simulando aqui um simples módulo de um sistema hospitalar, digamos assim, de uma clínica, que, como eu falei no último vídeo, para quem me conhece sabe que é a área que eu trabalho na tecnologia há mais tempo, com um sistema de tecnologia hospitalar. E a gente criou esse pequeno, vamos dizer que é uma parte de um módulo, tá? Só essas informações aqui, só para a gente ter a noção de como seria um retorno de informação. A gente criou na última aula essas três tabelas aqui e essas três tabelas se conversam. Se vocês acompanharam a explicação, vocês devem ter entendido basicamente como funciona esse sistema de relacionamento entre tabelas, mas a gente vai falar bem melhor sobre eles agora. Eu escureci aqui o tema do meu aplicativo e aumentei um pouco a fonte só para vocês enxergarem melhor, mas não precisam se preocupar com isso. Podem trabalhar da maneira que o programa de vocês está configurado já por padrão, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar aqui no SQL é o select, a coisa mais básica que a gente vai fazer e na verdade é basicamente a única coisa que a gente vai fazer durante todo o projeto, durante todo o processo, já que a gente vai retornar informação. Na mesma linguagem a gente consegue criar e alterar dados, mas como eu falei, a gente não vai estar fazendo isso via SQL, via linguagem. Na verdade é via SQL, mas é a ferramenta que faz isso pra gente, porque não é o objetivo, não é o intuito desse processo aqui que a gente está trabalhando. Até porque, como eu falei já, se você entra numa empresa, é pouco provável que, se você não for um DBA qualificado, se você não for uma pessoa muito experiente, que já está muito estabelecida nessa área, você não vai criar a base de dados da sua empresa, nem vai criar a base de dados de um projeto próprio, a não ser que seja uma tentativa sua. Você vai trabalhar com retorno e com análise de informação. Tá? Você não vai chegar na sua empresa ou numa nova empresa e criar o banco de dados dela, mas você vai sim trabalhar com esse banco de dados, retornando, consultando, analisando esses dados. Então a gente vai só fazer select, só que dentro do select tem muita coisa. Mas por padrão, vamos começar fazendo um select asterisk from. É como o Hello World, para quem já estudou programação, do SQL. A gente, quando faz isso aqui, ó, a gente está dizendo que eu quero tudo de determinada tabela. A gente está selecionando tudo, o asterisco aqui vai representar o tudo, é um coringa da programação quase sempre. A gente vai selecionar tudo a partir da tabela que a gente desejar. Com a tabela principal desse nosso módulo aqui é a tabela paciente. Se eu der um select asterisk from paciente, ele vai me dar tudo que tem nessa tabela. No MySQL Workbench eu não falei muito dos atalhos dos campos no vídeo passado, mas tem aqui em cima esse raiozinho que ele vai executar a instrução completa da tela. O MySQL Workbench tem duas funções, ele tem esse raio completo, que ele vai executar tudo, e ao lado aqui menorzinho tem um raio com um cursor, que ele vai executar o que está selecionado no momento, na linha que você está escolhendo. Acho que a gente vai conseguir trabalhar sempre com o padrão aqui, eu não vou fazer muitas consultas separadas não. Esses dados aqui são os dados que a gente cadastrou na aula passada, vocês lembram, pela própria ferramenta do MySQL Workbench, a gente adicionou 2 pacientes na tabela paciente. Tá? Tem as informações aqui de ID, vocês lembram que para que servem, que a gente vai conversar com outras tabelas, mas tem a tabela paciente, a gente cadastrou a tabela cidade e a tabela profissão. Vamos fazer aí, se vocês estiverem acompanhando, acompanhem o mesmo raciocínio, a mesma execução. Vamos dar uma olhada agora na tabela cidade, a mesma coisa, select asterisk from cidade, eu vou executar e ele vai trazer tudo a partir da tabela cidade. Então a gente só cadastrou 2 cidades,
A gente só cadastrou 2 pacientes e a gente só cadastrou 2 profissões. Essas são as cidades que a gente cadastrou, São Paulo e Rio, para teste, e a gente cadastrou 2 profissões. Para a gente visualizar ela, select asterisk from profissão. Então a gente está selecionando tudo a partir da tabela profissão. A gente está selecionando tudo da tabela profissão. Tudo que tiver na tabela profissão cadastrado vai ser retornado por essa instrução aqui, tá? A instrução mais básica da linguagem, basicamente. Isso aqui é bem tranquilo de entender, eu espero que todo mundo tenha entendido. Aí o que é que a gente vai fazer de maneira mais interessante agora? Dentro do select a gente consegue fazer várias condições de consulta. A gente consegue filtrar as informações de várias maneiras, sempre começando com um where. Essa cláusula aqui vai continuar a sequência da instrução que a gente mandou, dizendo que a gente quer tudo da tabela profissão, onde, considerando que isso aqui é um endereço de informações, numa base de dados que vai ficar enorme quando você for trabalhar com um sistema de verdade. Então você vai dizer para o computador, tá? A linguagem de programação é exatamente isso. Eu acho que eu já falei em alguns dos vídeos. É uma maneira da gente se comunicar, é uma maneira da gente conversar com o computador. A gente vai passar as instruções para ele. É como você conversar com um estrangeiro na linguagem dele. Quanto melhor você vai entender a língua, quanto melhor você entende a linguagem, quanto melhor você domina, quanto melhor for a sua fluência, melhor você vai ter um retorno de informação. Se você consegue falar bem o idioma dele, ele te retorna bem. Se você não consegue falar bem, o retorno não vai ser tão interessante. Então aqui a gente está dizendo para o computador que quer tudo da tabela profissão, onde a gente pode dizer aqui o ID profissão for 4. ID profissão igual a 4. Aqui a gente vai fazer essa comparação sempre no SQL dessa maneira, com o sinal de igualdade. A gente tem a diferença também, talvez eu mostre aqui se precisar em alguma consulta. Eu não criei roteiro para essas consultas, eu vou falando com vocês. Eu nem criei roteiro, nem vai ter corte, tá? Se eu errar alguma coisa de sintaxe aqui, a gente vai corrigir na hora e a gente vai pensando junto aqui o que a gente vai fazer. Quando o ID profissão for 4, ele vai me trazer tudo da tabela profissão. Vamos executar. Ele deve me trazer só uma linha, já que a gente só tem 2 linhas até agora. Uma delas está com ID profissão 4 e a outra está com ID profissão 14. ID profissão 4 é a profissão de analista de sistemas. Então aqui a gente consegue fazer uma condição para trazer especificamente só uma informação. Com um banco tão raso assim, com tanta pouca informação, talvez fique um pouco... O entendimento fica simples, que é interessante, mas talvez pareça um pouco inútil. Você talvez não consiga entender o poder dessa linguagem quando você tem uma tabela bem mais alimentada. Então já pensei para essa aula também, a gente vai aumentar um pouquinho essa base, só com mais 2 tabelas, se eu não me engano, eu tenho preparado aqui para vocês, para a gente conseguir fazer umas consultas mais refinadas, que ainda são consultas muito simples, mas para vocês entenderem que numa base de dados enorme, numa base de dados gigantesca, isso se torna muito poderoso, essa linguagem se torna muito interessante. Você imagina que quando a gente chegar no final aqui, o nível de pesquisa que a gente vai fazer, se você fosse buscar, por exemplo, numa planilha do Excel, seria muito complicado você fazer toda essa ligação. Aqui a gente faz um filtro numa tabela só. A gente pode fazer mais de um filtro, simplesmente acrescentando na instrução que a gente está dando a outra cláusula AND. A gente vai dizer, eu quero tudo da tabela profissão, onde ID profissão for 4, e a gente diria mais alguma coisa. A gente só tem 2 informações nessa tabela, o ID e o nome, então nem faria tanto sentido assim acrescentar um AND, mas vamos dizer que a gente conseguiria colocar pelo nome também. Não faz nem muito sentido essa consulta, tá? Mas só para treinar a sintaxe, vamos dizer que eu quero confirmar realmente que o 4 é analista de sistema, eu teria que digitar o nome da profissão aqui entre aspas, esse é o padrão da linguagem. Se eu tiver digitado certo, se tiver tudo correto, ele vai me trazer a mesma informação, porque a profissão que tem ID profissão 4 e o nome da profissão é analista de sistemas, é a mesma linha. Então ele deve me trazer aqui, se eu não errei nada, a mesma linha. Ele vai meio que fazer uma consulta redundante, porque já era a mesma linha. Tá? Então, se uma tabela for maior, isso aqui fica bem mais útil, bem mais necessário, essa segunda condição aqui. E a condição AND, ela não tem limite. Se você quiser fazer 20 condições, mais 20 filtros, você pode ir acrescentando aqui mais 20 condições de pesquisa. Tá? Essa eu acho que é o esqueleto básico, a estrutura básica da consulta. Mas
O interessante desses filtros aqui é a gente conseguir trabalhar, é o que a gente vai fazer agora, com mais de uma tabela, tá? Fazendo a ligação dessas tabelas. É agora que talvez você entenda um pouco sobre o modelo relacional do banco de dados. Eu falei um pouco sobre isso na última aula. Na verdade, eu falei que eu não vou ter como explicar muito sobre isso, realmente eu não vou, mas só para vocês entenderem o básico aqui. Essa foi a estrutura que a gente criou. Tá? Esse é o modelo do módulo que a gente criou até agora, basicamente. A gente tem 3 tabelas: a tabela do paciente, a tabela de cidade e a tabela de profissão. Nesse gráfico aí, eu não coloquei tudo que tem em cada tabela, tá? A cidade tem estado também, não está aí. Pacientes também tem sexo, se eu não me engano, mas eu não coloquei aí. Eu coloquei só o que relaciona cada tabela. Eu coloquei só o que faz ela conversar entre si. A tabela paciente, além do ID do paciente, como eu falei para vocês, geralmente toda tabela relacional vai ter um ID, vai ter um código único, que é o que faz ela conversar dentro do sistema com as outras tabelas. Então, o paciente tem o ID, tá? Além disso, para conversar com a cidade, o paciente vai ter que ter o ID cidade, e para conversar com a profissão, ele vai ter que ter o ID profissão. Como assim conversar e por que isso? Porque eu não coloco diretamente o nome cidade, o nome da cidade na tabela paciente, e não digo que o paciente é de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, porque eu não especifico isso por extenso dentro da tabela. É uma explicação já bem extensa também, já vai entrar muito no modelo relacional de banco de dados, mas basicamente o exemplo mais curto que a gente sempre tem é o seguinte: quando você for trabalhar com a manutenção da informação, por exemplo, não é uma coisa muito comum de acontecer, mas vamos dizer que uma cidade, em determinado momento, seja extinta do país. Em determinado momento, o Rio de Janeiro não faz mais parte do Brasil e a gente não vai ter mais Rio de Janeiro, as pessoas que moravam no Rio de Janeiro vão ter que ser realocadas para São Paulo. Se você tem isso tudo o exemplo cidade, eu acho que é um dos exemplos mais idiotas para esse tipo de situação. Mas é o que a gente tá aqui. Profissão também eu acho que seria quase tão idiota quanto. Mas só para vocês terem uma noção, se a gente tiver que trocar em cada linha de paciente o nome da cidade por extenso de cada paciente, isso seria muito trabalhoso. E não só isso, uma cidade ela não tem só um nome, a cidade ela pertence a um estado, ela tem várias outras informações para a regra de negócio de um sistema, que ela pode ser amarrada na tabela de cidade. Eu não preciso dizer que na mesma tabela do paciente, que o paciente ele mora na Bahia, que é a região nordeste do Brasil, que faz parte de tal zona nacional, esse tipo de coisa. Eu posso amarrar isso na tabela cidade. Assim a tabela paciente ela fica muito mais enxuta, muito mais objetiva. Mesma coisa a profissão. Uma profissão ela pode ter um conselho, uma profissão ela pode exigir diploma ou não. Ela pode ter várias informações que eu não precisaria amarrar isso dentro da tabela paciente. Senão a tabela paciente ficaria muito longa. Eu amarro na tabela profissão. E eu amarro isso com o paciente por um código de ID, que é uma chave estrangeira, que também é um princípio que você não precisa entender para o que a gente vai trabalhar aqui, mas é basicamente isso que esse ID é, uma chave estrangeira. É uma chave que vai amarrar a tabela paciente com a tabela profissão. Isso é muito simples de entender, é mais simples de entender, eu acho, na linguagem SQL, quando a gente está consultando, do que estudando todo esse modelo relacional. Porque eu vou dizer, é o que a gente vai fazer agora, já vamos fazer na prática uma consulta aqui. A gente trabalhou só até agora com uma tabela só. A gente fez a consulta na profissão, pelo ID da profissão, pelo nome da profissão, que foi redundante. Mas vamos dizer que eu quero saber agora os profissionais da tabela paciente, que no caso não são profissionais, né? São pacientes do nosso sistema. E eu preciso saber quais são as profissões desse paciente. Ou quantos pacientes na nossa unidade são analistas de sistema, vai saber. Isso a gente vai ter uma infinidade de situações que um gestor pode solicitar, mas vamos dizer que ele quer saber quantos analistas de sistemas tem na nossa unidade interna hoje, por exemplo. Então a gente vai consultar agora em duas tabelas, na tabela paciente e na tabela profissão. A gente consegue fazer isso simplesmente com uma vírgula. A gente vai dizer, selecione tudo da tabela paciente e da tabela profissão, onde? Agora a gente vai fazer a primeira amarração. Se eu fizer... Vamos fazer sem amarração nenhuma. Eu quero tudo da tabela paciente. Na verdade, vamos fazer sim uma amarração errada. Vamos amarrar aqui de maneira errada. Eu vou fazer a consulta só pela profissão analista de sistema. Se eu não me engano, era 4? Era 4? Não lembro. Vamos amarrar só por uma profissão. Eu não lembro qual era, advogado e qual era analista de sistemas, mas vamos fazer aqui quando profissão
for código, acho que era 4, analista de sistema. Teoricamente, eu estou tentando pedir ao computador aquela questão do idioma, quando você fala bem, que eu falei agora há pouco. Eu quero pedir ao computador para me trazer tudo da tabela paciente e da tabela profissão quando o código da profissão for 4. Isso aqui você entende lendo, né? Acho que todo mundo conseguiu chegar nesse raciocínio. Vamos executar essa consulta e ver o que acontece. Ele me deu todo o resultado, mas nem todos os pacientes são da profissão 4. Mas ele me trouxe aqui, analista de sistemas. Mas eu creio que um desses pacientes não era analista de sistema. Vamos conferir. Vou trazer tudo da tabela paciente. Vou usar aqui essa segunda função que eu falei, ó. Ela vai executar só a consulta que está com o cursor marcado. Tudo da tabela paciente, trazendo tudo, eu vejo que Maria Cristina tem a profissão 4 e Diego Alves tem a profissão 14. Então aqui, pela lógica do que eu estaria tentando trazer, eu teria que ter nessa consulta aqui só Maria Cristina. Eu só quero profissão 4. Eu só quero Maria Cristina nessa consulta. Eu só quero analista de sistema. Por que então eu trouxe os dois? Por que eu trouxe os dois? Porque eu não fiz a amarração que eu falei pela chave estrangeira, eu não fiz a amarração pelo ID. Aqui eu estou trazendo tudo desses dois campos e da tabela profissão quando for ID profissão 4. Então ele só trouxe a profissão de analista de sistema. Porém, da tabela paciente eu trouxe tudo, porque eu não amarrei nada na tabela profissão aqui, na tabela paciente, quer dizer, eu trouxe tudo. Então como é que a gente vai amarrar? Geralmente eu coloco como a primeira amarração, essa amarração de chave. Então essa aqui de ID profissão vai ser a segunda cláusula que a gente vai colocar, então eu já vou deixar com o AND. E a primeira coisa que eu vou conferir é se o ID da profissão está igual com o ID do paciente. No SQL a gente faz isso, tá? Como a gente já fez aqui em algumas consultas, colocando o nome da tabela, ponto, acho que eu não expliquei isso. A gente coloca o nome da tabela, ponto e o nome do campo. Quando profissão, o MySQL Workbench até já completa quando você começa a digitar o nome de alguma tabela ou o nome de algum campo que já existe na base. Onde profissão for, quando o ID profissão, na verdade, for igual ao ID profissão da tabela paciente. Tá dando para entender? Então o que é que ele vai fazer agora? Ele vai procurar na tabela profissão e na tabela paciente só os pacientes que estão na profissão que eu estou pedindo. Dá para entender isso aqui, né? ID profissão, ID profissão. Então, tipo, eu só vou trazer o paciente que tem ID profissão igual ao ID profissão da tabela profissão. Agora sim ele vai me dar um resultado amarrado, um resultado correto pelo que eu estou querendo trazer. Uma profissão só, o analista de sistema. A profissão 14 era advogado. Então, se eu mudar aqui para a profissão 14, ele deve me trazer só o advogado, que é o Diego Alves. Tá? Então, aqui a gente já fez uma consulta em duas tabelas, trazendo, e aqui eu estou trazendo tudo dessas duas tabelas também. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está me trazendo tudo que tem nas duas tabelas. ID paciente, sexo, ID cidade, ID profissão duas vezes, porque tem nas duas tabelas. Então, ele está me trazendo nesse caso aqui, redundante, e no restante da informação, algumas informações que possivelmente num retorno para uma gestão, para uma liderança, você não vai precisar trazer todos os dados da tabela. Você vai precisar de alguns dados específicos. A gente vai trabalhar isso aqui no lugar desse asterisco. Esse asterisco, como eu falei, trazia tudo. Então agora a gente vai setar só algumas coisas. Eu só quero saber o nome do paciente e eu só quero saber a profissão, por exemplo. Então eu vou dar aqui paciente. Mesma coisa que eu usei na cláusula. Se eu der só um paciente, ponto paciente, ele vai me trazer o campo paciente da tabela paciente. E a profissão da tabela profissão. Vou até apagar isso aqui embaixo para não confundir vocês. A gente está trabalhando só com essa primeira consulta aqui. E agora ele me deu só o nome do paciente e o nome da profissão. Isso aqui é bem mais próximo do que vai acontecer numa situação real, num ambiente corporativo, num ambiente que você vai trazer essa informação para algum gestor, tá? Geralmente o gestor não vai se preocupar com o código, ele geralmente quer o nome ou a quantidade também, que a gente vai trabalhar mais um pouco para frente. A gente tem aqui a tabela paciente, já é a tabela profissão. Vamos dizer que eu quero a tabela, deixa eu só olhar como é que está a tabela cidade aqui, a alimentação da tabela cidade, vocês estão conseguindo entender aí.
Pessoal, eu já ensinei isso aqui para muita gente, tá? Pessoalmente. Já ensinei em conexão remota, mas eu nunca fiz vídeo pro YouTube ensinando. Então, se vocês puderem comentar como é que tá o meu ritmo, se eu tô ensinando, se dá para entender, se tá igual a todo mundo, que eu não queria, eu queria tentar deixar de maneira mais prática e de maneira mais objetiva o ensino da linguagem. Comentem aí como é que eu tô me saindo, por favor, se não for incomodar vocês, tá? Eu vou dar um confere aqui na tabela. Paciente e profissão já tem. Eu vou dar um confere na tabela cidade. Select asterisk from cidade. Quero ver quais são as. Eu lembro que tem Rio de Janeiro e São Paulo. Quais são o código delas? O código da cidade de São Paulo é 4. Então vamos. Eu não lembro de onde aqui, se eu não me engano, foi o Diego o resultado dessa consulta. Eu não lembro de onde o Diego é. Mas vamos dizer que eu queira trazer quando o Diego é advogado, se eu não me engano. Isso. Vamos dizer que eu quero trazer os pacientes que estão nessa unidade, que são advogados e que são de São Paulo. Eu vou acrescentar mais uma tabela aqui na lista de tabelas, que é a tabela cidade. E vou acrescentar mais uma cláusula aqui, mais um filtro, que vou acrescentar dois, na verdade, tá? Eu vou acrescentar um aqui, dizendo que eu quero da tabela cidade a ID cidade 4, que é São Paulo. E eu vou amarrar aqui mais uma amarração de chave estrangeira. Eu vou dizer que eu quero da cidade, a ID cidade, igual com o paciente ID cidade. Isso aí já ficou entendido para vocês, né? Porque eu estou fazendo isso aqui, para ele não trazer os resultados embaralhados e misturados. Eu só quero quando o paciente for realmente dessa cidade. Eu amarro isso pelo ID cidade, das duas tabelas, da cidade e do paciente. Vamos ver o que ele vai me dar. Talvez uma linha ou talvez nenhuma. Ou ele deu um erro aqui. Como eu disse, eu não vou cortar, vou ver qual foi o erro e vou corrigir esse erro. Deixa eu ver se eu consigo ler a estrutura do erro melhor. Você tem um erro de sintaxe na linha 9. Exatamente. Eu não fechei, acho que eu executei isso. Eu não tinha fechado com ponto e vírgula, ele tentou executar tudo que tinha, embaixo tinha outra. E ele me trouxe aqui Diego Alves. Diego Alves é da cidade de São Paulo também. Então eu posso colocar aqui, para ficar mais interessante o retorno. Cidade e o nome da cidade. O que é que você vai fazer? Deixa eu eliminar isso aqui para a gente ter o retorno bonitinho. O nome da cidade. A gente tem um paciente que é advogado na cidade de São Paulo, na nossa unidade. Se eu tentar aqui pela outra cidade, se eu tentar pela cidade do Rio de Janeiro, o que é que ele vai trazer? Nada. Porque não tem nenhum analista de sistema na cidade de São Paulo internado na nossa unidade. Se eu trocar aqui para o 4, que é não, é o contrário, na verdade, não tem nenhum advogado na cidade de São Paulo. Mas se eu trocar aqui para a profissão 4, que é a profissão de analista de sistema, ele vai me trazer a Maria Cristina. A Maria Cristina, sim, é da cidade 14, que é o Rio de Janeiro, e tem a profissão de analista de sistema. Vocês conseguiram compreender? A gente está trabalhando só com três tabelas, mas a gente já fez uma consulta bem filtradinha aqui. Isso aqui com uma base alimentada de muito paciente já é bem interessante para você trazer. Aqui a gente conseguiria, eu vou fazer só para vocês verem aqui como seria o count, que vai ser muito usado principalmente no próximo vídeo, que é o de retorno de relatório. Quando a gente usa essa sintaxe aqui na saída do select, count, entre parênteses, asterisco, ele vai fazer uma conta do resultado. A gente teve uma linha de resultado nessa consulta, então se eu executar ele assim, ele vai me dar o resultado exatamente da linha de resultado, que é 1. Eu posso colocar aqui um apelido para não ficar esse nome count feioso aqui. Não é tão... Principalmente quando a gente for para o Google Studio, eu acho que talvez não faça tanta importância, porque a gente pode gerenciar tudo visualmente por lá. Mas eu vou colocar aqui o nome soma. Ele vai entender isso como apelido da coluna e vai colocar o nome soma no lugar daquele count. Então a gente tem um resultado nessa consulta que a gente fez aqui.
Mas isso está muito resumido e está muito simples. Eu talvez devesse colocar para outro vídeo, mas eu vou fazer todo nesse aqui, tá? Eu espero que vocês estejam curtindo aí, que não esteja muito cansativo. Se você está animado para aprender, eu vou colocar tudo de uma vez aqui, tá? Porque eu tinha prometido 3 vídeos, a gente já vai para o quarto no próximo. Então eu não quero dividir mais um vídeo esse processo todo. Vamos, aqui é bem prático, só para melhorar esse trabalho da gente. Vamos fazer um acréscimo aqui nessa base de dados da gente com algumas outras informações. A gente já tinha aqui paciente, cidade e profissão, tá? Mas a gente pode fazer consultas mais filtradas ainda, acrescentando outras tabelas. Eu vou acrescentar aqui na tabela de cidade um ID região e vou acrescentar na tabela de profissão um ID conselho. E a gente vai criar essas duas tabelas. Então a gente vai aumentar a nossa base de dados, que ainda isso aqui é nada perto de uma base de um sistema que já existe, tá? Isso aqui é muito curto, mas só para vocês terem noção do poder que o SQL tem em fazer com algumas linhas de consulta você trazer informações que são que geralmente seriam muito difíceis de você localizar de outra maneira. A gente vai acrescentar aqui então essas duas novas ligações em cada tabela. Vamos voltar para o MySQL Workbench. E vai ser de maneira visual de novo, como a gente já estava fazendo, tá? Eu vou vir aqui na tabela cidade e vou acrescentar uma nova coluna. Acho que se eu vir aqui no modo gráfico, ele vai abrir. Não, aqui ele me deu o retorno da cidade inteira. Aqui é aqui. Isso, aqui. Aqui a gente já tinha o que a gente tinha cadastrado. A gente tinha cadastrado um estado. A gente vai fazer consultas por estado também. E a gente vai cadastrar aqui uma região. ID, região. Mesmo conceito da aula passada, espero que vocês estejam lembrando. Ele só vai ser um código, então ele pode ser um inteiro. E ele não pode ser nulo. E é o suficiente. Aqui ele dá o código em SQL do que vai acontecer, ele vai alterar a tabela e vai adicionar uma coluna. E aplicar a regra que a gente criou, que não pode ser nulo. E para a tabela profissão, eu vou criar uma coluna nova de conselho. Não era isso? Isso, conselho. ID conselho. Mesma coisa, é um inteiro, porque só precisa de um número, de um código. E não pode ser nulo. Mesma coisa. Agora a gente tem duas chaves novas nessas duas tabelas que a gente já tinha. Agora eu vou criar duas tabelas. A gente pode vir aqui em tabela e criar uma nova, ou pode vir aqui nesse íconezinho lá em cima. Ele vai para o mesmo lugar. Então a gente vai ter agora a tabela região. O que é que ela vai ter, essa tabela região? O ID região, que geralmente é ele que sugere. Lembra quando eu clicar aqui, ó, ele já me sugeriu o ID região. Ele já sugeriu que seja um inteiro. Ele vai ser a chave primária, ele não pode ser nulo. E ele vai ser automaticamente incrementado também, como os outros códigos. E além disso, eu vou colocar só o nome região aqui. Toda tabela dessa que a gente está simulando aqui, ela seria muito maior, ela teria muito mais informações, mas como a gente está trabalhando só com a consulta básica e com a amarração básica, elas estão tendo basicamente só o nome e o ID delas. Mas isso aqui você poderia ter uma centena de informação para cada tabela dessa aqui. E não pode ser nulo e tá bom, só ID e nome. Mesma coisa do vídeo passado, olha, ele vai dar a select, caso você queira estudar a partir dela, e ele criou uma tabela de região. E agora eu vou criar uma tabela de conselho. Mesma coisa, quando eu colocar aqui ele vai me sugerir o ID conselho, tem que ser uma chave primária, é auto-incrementado, não pode ser nulo, e o nome do conselho. Aqui eu vou colocar só conselho. Vai achar e não pode ser nulo. Apliquei. Esse vídeo vai ficar bem longo novamente, mas se você está aí motivado para aprender, você tirou esse tempinho aí, está acompanhando, eu tenho certeza que vai ser bem útil para você, tá? Conselho aplicado, profissão, região e acho que tá ok, né?
Agora a gente vai alimentar essas duas tabelas. Profissão já tem, conselho, vamos ver conselho. Na tabela de conselho, vamos dar aqui um select nela, ela vai trazer a tabela de conselho que está vazia. Eu vou acrescentar um conselho novo de maneira visual. Lembra que eu posso colocar aqui de maneira visual na tabela. Então eu vou colocar o conselho, nem existe na verdade conselho para analista de sistema até onde eu sei, mas vamos dizer que exista o conselho da analista de sistema, CAS, e só. Vou aplicar, ele vai inserir essa coluna na tabela, o código ele vai criar o dele, criou o código 4, e eu vou criar o código advogado tem a OAB, né? Não sei se é o conselho, se é só a ordem dos advogados, se dá no mesmo, vamos criar a OAB. E ele criou os dois conselhos. Vamos criar a região. Acho que a região do Rio e de São Paulo é a mesma região sudeste, né? E acaba que é. As duas cidades que a gente tem são da mesma região, então isso não vai fazer uma consulta, mas vai no final das contas vai só para a parte didática, vocês vão entender. Vamos dar um select na tabela região e vamos alimentar a região. É isso, sudeste. Vamos colocar aqui duas, sudeste e nordeste. Agora vamos na tabela de profissão e vamos setar o conselho de cada uma das profissões. A gente sabe que 4 é o da lista de sistema e 14 é da OAB. Profissão, profissão, profissão. Não. 4 no sistema, 14 OAB. Pronto. Região, cidade. Vamos marcar na cidade também as suas regiões. 4. A gente só vai ter cidade da região 4, que é a região sudeste. Vamos atualizar aqui, ele vai abrir a coluna nova e vamos colocar a região 4 para as duas cidades. Então vamos lá, vamos fechar tudo aqui para não confundir. Vamos ficar só com essa primeira consulta que a gente estava fazendo. Agora a gente pode aumentar bem mais o nível de filtro dessa tabela. Vamos colocar mais paciente também, porque está bem sem graça, só com um. Só com 2 pacientes. Vamos acrescentar aqui o Flávio Augusto. Ele... Tá. E vamos acrescentar Daniel Alves.
lembrando, pessoal, a gente está alimentando aqui para ter uma base para estudar, para trabalhar, tá? Só que quando você vai chegar numa empresa, isso aqui já vai existir. Todas essas informações já vão estar muito bem preenchidas. Quem faz essa alimentação vai ser o sistema da sua empresa, vai ser o software que a sua empresa já tem para trabalhar, seja lá com que ela trabalhe. Então, isso aqui que a gente está fazendo é só para criar um modelo de estudo. Você já vai ter isso aqui tudo bem alimentado para consultar. Agora a gente tem uma base um pouco mais alimentada. Vamos executar essa mesma consulta que a gente já tinha feito aqui com esses 2 pacientes a mais. Ele segue tendo apenas um paciente nessa profissão e nessa cidade. Vamos tirar a consulta da cidade. Vamos só pela profissão 4, quantos pacientes ficaram? Analista de sistema, eu creio. Agora a gente tem 2 pacientes como analista de sistema. Vamos trazer o resultado completo aqui. Vamos voltar para o asterisco para a gente trazer o total de informações. Não. Sim. Agora a gente tem a Maria Cristina e o Flávio Augusto como analista de sistemas, tá? Um da cidade do Rio e outro da cidade de São Paulo. Então vamos fazer uma consulta um pouco mais específica. Vamos saber quantos analistas de sistemas a gente tem na região Nordeste. Isso pode ser uma informação necessária para a sua gestão. Vamos fazer pela região, a consulta pela região. A consulta pela região, desde o começo, a gente tem consulta que a gente pode fazer diretamente pela tabela. A gente não precisa ir na tabela filial, digamos assim. A gente não precisa ir na tabela região para saber que a cidade é da região 4, já que a cidade já tem o ID da região. Então, se você faz uma consulta só pela cidade da região 4, você também vai trazer a mesma informação. Geralmente, essa tabela região seria para armazenar dados referentes à regra de negócio, para alimentar melhor. Mas como é que a gente quer trabalhar uma consulta maior e mais filtrada, vamos buscar lá na tabela região. Só para ficar mais complicado para você trabalhar mais a linguagem aí, se você estiver praticando, me acompanhando. Eu vou colocar mais uma tabela aqui no código, que é a tabela de região. Eu vou dar outra amarração aqui por chave, que é a cidade tem que ter o ID região. Digitei certo? Ele não me corrigiu aqui. ID cidade, ID. Talvez ele não tenha. Eu acho que sim. Só que ele não trouxe porque ele estava com esse mesmo select. Talvez ele não tenha puxado ainda. Mas vamos lá. Cidade, ID, região. Igual a região, ID, região. Aqui eu garanto que ele não vai duplicar a informação, que ele não vai embaralhar nada. E eu quero saber quantos analistas de sistema tem na região Nordeste, que ficou a 14, pelo que eu estou lembrado lá. Região, ID, região, igual 14. Tem algum analista de sistema na região 14, que é a região Nordeste? Não tem nenhum analista de sistema na região Nordeste na nossa base. Mas tem algum analista de sistema na região Sudeste? Tem os dois. A Maria Cristina e o Flávio Augusto são da região Sudeste. E advogado? Tem algum advogado na região Sudeste? Tem o Diego Alves e o Daniel Alves. Os dois são de São Paulo, os dois são advogados. Vamos ver agora, a gente colocou profissão, colocou conselho também, não foi? Conselho da OAB. Vamos dizer que a gente não quisesse pesquisar pela profissão, a gente quer pesquisar só pelo conselho. A gente tiraria aqui a tabela de profissão, mas vamos deixar ela. Vamos colocar aqui uma tabela de conselho também na pesquisa. A gente vai fazer uma consulta usando todas as tabelas que a gente já tem aqui. Tabela de conselho, vamos amarrar pela chave. Conselho, ID conselho. Ele não está autocompletando essas tabelas novas porque essa página já estava aberta aqui. A gente criou 2 tabelas, então ele não está reconhecendo. Mas vai dar certo do mesmo jeito. Conselho e ID conselho igual a profissão e ID conselho. Vocês estão conseguindo entender essa questão da ligação pelo ID, não estão, pessoal? Eu já estou falando muito sobre isso aqui de maneira bem rápida, porque eu imagino que vocês conseguiram compreender. Comentem aí se foi muito complicado, que no próximo vídeo eu tento dar um resumo e tentar explicar o que vocês ficaram com dificuldade ainda no próximo vídeo. Conselho. Vamos tirar a região aqui da pesquisa. Vamos pesquisar agora pelo conselho.
Vamos pesquisar pelo nome. Eu estou digitando aqui os códigos e talvez fique complicado para vocês entenderem, mas a gente pode filtrar por qualquer coisa, lembra como eu falei? Então vamos usar o nome do conselho. Já que é um nome simples, os dois, a gente coloca aqui entre aspas, sempre que for um string. Quando a gente estiver trabalhando com inteiros, a gente pode digitar o número. Quando a gente for trabalhar com strings, palavras, frases por extenso, a gente tem que trabalhar com aspas. Então vamos colocar aqui OAB. Vamos saber se tem profissão do conselho da OAB na região. Aqui eu já tinha. Vamos tirar profissão e região. Vamos saber todo mundo que está no conselho da OAB. Vocês viram que eu apaguei dois filtros. Eu apaguei dois filtros que tinha aqui, duas cláusulas AND. Mas eu não apaguei essas aqui que são as amarrações dos códigos. É o que garante que não vai ter código duplicado. É o que amarra o conselho com a profissão, é o que amarra a cidade com a região e é o que amarra os quatro aqui na verdade. Ó, e é o que amarra o paciente com todas essas informações. Se você parar para pensar, eu não amarrei o paciente com o conselho, mas o paciente está amarrado à profissão, que está amarrado ao conselho. Então ele não vai me duplicar a informação por conta disso, porque é tudo amarrado por um ID. Assim como eu mostrei no gráfico, vai ser uma sequência. Se o paciente tem uma profissão e uma profissão tem um conselho, quando eu for buscar aquele paciente pelo conselho, ele vai me trazer também, porque tudo está seguindo o ID, entendeu? Então aqui a gente tem todos os profissionais do conselho OAB, com todas as amarrações aqui, ó. Se eu trocar o conselho, eu coloquei conselho da analista de sistema e executar. Ele vai me trazer os dois do conselho da analista de sistema, Maria Cristina e o Flávio Augusto. Se eu quiser saber se a sua liderança te pedir a soma, quantos profissionais a gente tem do conselho, quantos pacientes a gente tem vinculados a esse conselho. A gente vai colocar o count. A gente vai dar um apelido mais bonitinho para não ficar com o nome ali count. E ele vai me dar a soma dos dois. Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais de interessante aqui para terminar essa aula. Então eu quero saber quantos pacientes eu tenho do conselho de analista de sistema e quantos pacientes eu tenho do conselho da OAB. Isso no mesmo resultado, na mesma informação. Não sei se o MySQL vai entender essa sintaxe, mas vamos lá. Creio que sim. Deixa eu ver como é que ele vai me dar esse resultado aqui. Aqui eu dei um nome, eu joguei um string. A gente pode fazer isso dentro do resultado da select, tá? A gente pode fazer muita coisa aqui que nem vai vir ao caso explicar. Mas se eu colocar isso aqui, ó, ele vai me trazer exatamente como eu coloquei como um resultado. Aqui eu posso usar para organizar justamente esse tipo de consulta. Ele vai me dar o mesmo nome do conselho e o total do lado, mas eu não quero que fique o nome do conselho na coluna, né? Então aqui eu coloco como um apelido, que a gente estava usando já, o mesmo apelido que a gente usa aqui no count, eu coloco aqui, ó, conselho. O que é que ele vai me trazer agora? O valor do conselho, o CAS, dentro do valor da coluna, mas o nome da coluna é conselho. Da mesma maneira que ele fez com o count e com o nome soma. Então aqui eu tenho conselho, soma. Vamos trocar para quantidade, que fica melhor. E agora o que é que eu quero? Eu quero isso dos dois conselhos. Então eu vou... Não sei também como é que é a sintaxe disso aqui no MySQL, mas vamos tentar um union all. E vamos torcer para dar certo. Se eu copiar isso tudo aqui e trocar o conselho aqui para OAB, vamos ver se vai dar certo. Se der certo eu explicar a vocês o que aconteceu. Eu uso muito isso aqui no Oracle, não lembro de ter usado no MySQL, mas deu certinho exatamente. Isso aqui é uma cláusula que a gente pode juntar, unir resultados, a gente pode unir consultas. Se a consulta tiver o mesmo tipo de saída, no caso essas duas têm o mesmo tipo de saída, que é um string dentro de uma coluna que eu criei e um inteiro dentro de uma coluna que eu chamei de quantidade. Então são duas consultas com resultado de saída igual, só que com valores diferentes, porque eu mudei a consulta. A primeira vai trazer o conselho de analista de sistema e a segunda vai trazer profissionais da OAB. Então eu junto com o UnioAll e trago as duas consultas uma em cima da outra. Então isso aqui eu acho que já passa para vocês uma ideia de um resultado, de um relatório, de uma informação bem prática para uma liderança, tá? Isso aqui a gente poderia fazer do mesmo jeito com região ou com outras informações.
Eu acho que já ficou uma consulta bem extensa, pessoal. E a gente já conseguiu entender bastante, eu espero que vocês tenham conseguido entender bastante o conceito do SQL, desse tipo de consulta que a gente pode fazer. E isso aqui pode ficar bem maior. E eu creio que seja bem interessante para vocês, se vocês continuarem praticando, vocês podem alimentar mais a base de vocês, tá? Principalmente essa base de paciente. Quanto mais paciente você tiver, com cidade diferente, com região diferente, com profissão diferente, a gente vai conseguir fazer uma consulta mais legal. Então eu vou deixar aí como lição de casa para vocês alimentarem essa base. Eu vou alimentar a minha com mais informações aqui também, mas seguindo esse mesmo padrão. A gente não vai mexer nas tabelas, a gente não vai aumentar mais tabela. Essas tabelas aqui já são suficientes para a gente fazer bastante consulta legal. Mas acrescentem aí mais pacientes, mais profissões, mais cidades e vão alimentando a base de vocês. Que aí no próximo vídeo, que eu espero que seja o último, eu acho que eu consigo mostrar tudo de maneira mais rápida agora no Google Studio, a gente vai fazer o retorno dessas informações, tá? Então eu espero vocês no próximo vídeo, espero que não tenha sido muito cansativo para vocês. Curtam esse vídeo aí, me sigam nas redes sociais, eu vou deixar meu Instagram e meu LinkedIn novamente, me acompanhem e é isso aí, pessoal. Até a próxima, valeu!